Nós estamos retornando da nossa última parte da aula, onde estamos concluindo essa matéria agora, a segunda parte da quarta aula de missões e evangelismo. Vamos falar um pouquinho sobre restaurar o ardor missionário. Essa ação missionária e evangelística tem que nos levar a experimentarmos um real avivamento, que nos leve a sentir de novo o coração arder por almas, arder pelo chamado, arder por missões transculturais. A vida que satisfaz a Deus tem que ser vivida com simplicidade, como foi a vida de Jesus, gastando tempo com as pessoas, discipulando quem estava próximo, tirando tempo para orar, falando incansavelmente do Pai. De nada adianta sermos uma igreja teologicamente coerente, mas existencialmente infrutífera, tanto na vida cristã como no cumprimento da missão. Ou seja, uma igreja que não consegue conciliar teologia e devoção, doutrina e piedade, fé e serviço. Tem muitos que mergulham na busca do conhecimento, mas se tornam insaciáveis. Mergulham em cursos e mais cursos, treinamentos, capacitação e mais capacitação, mas nunca saem das quatro paredes para alcançar o mundo perdido. Morrem com os tesouros do conhecimento sem transferi-los para os outros. A igreja ela tem que fazer a diferença na terra. Todos nós somos chamados para a missão. Porém, se não tivermos uma vida cristã autêntica, nós não cumpriremos com excelência o nosso chamado. O caráter precede a missão. Nosso principal desafio como igreja é, além de promover e realizar a proclamação do nome de Jesus, é buscar a construção de um caráter cristão. A grade das matérias desse ano foi para te levar a isso. Iniciamos o ano falando sobre restaurarmos o temor do Senhor. Depois, livro de Atos. Depois, como ser dirigido pelo Espírito Santo. Agora, recentemente, dons e manifestações do Espírito. E tantos outros como Panorama do Novo Testamento, parte 1, parte 2, louvor e adoração. Matérias para te desafiar espiritualmente para continuar a sua chamada. Somente quando estivermos quebrantados e vivermos em santidade é que cumpriremos a vontade do Mestre. Temos que entender 4 pontos que nós vamos discorrer, cada um em particular. O caráter precede a missão. A vida autêntica mantém a visão. A obediência determina o avanço e o sacrifício evidencia a convicção do chamado. Ao analisarmos as 7 igrejas da Ásia, registradas em Apocalipse 2 e 3, não apenas nos revelam os critérios pelos quais o Senhor julga a sua igreja. Essa é apenas uma das suas 2 finalidades. O ser humano julga a igreja pelos valores externos, visíveis e às vezes até contábeis. O templo, o número de membros, a estrutura administrativa, a exposição social, os líderes, a influência, o culto, como canta o coral, como prega o pastor. No entanto, os critérios de Jesus são bem diferentes. Os critérios de Jesus giram em torno de valores eternos, valores íntimos e visíveis. Quando Jesus olha para as igrejas e envia a carta do Apocalipse através de João, ele trata de valores eternos, valores ocultos, individuais e íntimos. Em nenhum momento Cristo usa como crivo de julgamento a estrutura física da igreja. Antes, ele trata do pecado que a assedia, a sua fidelidade perante as provações, a pregação do evangelho no mundo e a resistência aos ataques do diabo. Jesus prepara, pois, uma igreja para viver a eternidade. A segunda função da carta em apreço é nortear a nossa jornada hoje. Apocalipse é revelação, dando-nos uma ideia de descoberta. A escatologia, as últimas coisas, o produto final, porém no grego,
Apocalipse significa trazer à tona o que está encoberto. Olha o alerta de Jesus à igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei a tua obra, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Embora fosse uma região pequena, Laodiceia era rodeado por terras férteis e por causa disso se tornou muito rica e orgulhosa, a ponto de, mesmo após ter sido destruída por um terremoto, ela não aceitou a ajuda do Império Romano para a sua reconstrução. A mensagem de Jesus àquelas 7 igrejas da Ásia foi confrontadora e terapêutica. Em quase todas as cartas de João, Jesus expõe os erros das igrejas, fazendo cair as máscaras que as faziam esconder verdade sobre as suas vidas. O Senhor trata com cada igreja, além de suas máscaras, aparências, formas externas, aplausos e fama. Fala aos corações, às almas, onde está a verdade sobre cada um de nós, pois é aí que Cristo quer fazer uma revolução, e não nos templos, não nas construções. Não fomos chamados apenas para a salvação, mas também para o serviço. Não é suficiente sermos crentes, é preciso iluminar, é necessário salgar, é necessário temperar. Não basta viver, é necessário cumprir a missão que Jesus te outorgou. Então, número 1, o caráter precede a missão. O critério pelo qual o Senhor Jesus julga a sua igreja é muito mais particular do que público. É muito mais íntimo do que externo. À luz da Bíblia, a missão não é uma ação definida em termos de resultados, e sim de fidelidade ao Senhor. Entretanto, no Brasil, ainda cultuamos mais os resultados e as reputações do que o caráter e a verdade. Quando Jesus disse à igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, o sentido original ele estaria dizendo, conheço a tua vida, sei os seus pensamentos, suas motivações, suas tendências, conheço a sua rotina fora do templo, conheço a sua vida além das suas máscaras. Conheço o que de fato se passa em seu coração, seus pensamentos, tendências e volições. Conheço o seu caráter. Não fomos chamados simplesmente para converter as nações, mas sim a viver a fé que pregamos. E vários textos das Escrituras nos conduzem a tratarmos o coração antes de nos envolvermos na missão. Em nossas igrejas locais e escolas de teologia e missões, nós precisamos fazer mais do que treinamentos missionários. Precisamos fazer discípulos. Precisamos gerar pessoas de caráter. Esse é o desafio do treinamento. Buscar um equilíbrio entre o acadêmico e o devocional. A necessidade de um bom estudo teológico e de uma vida na presença de Deus. A busca por conhecimento e a busca pelo caráter de Cristo. Então, número 1,
o caráter tem que preceder a missão. Número 2, a vida autêntica mantém a visão. Jesus falou à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,14, que eles estavam vivendo uma ilusão. Ou seja, o que pensavam a seu respeito era incrivelmente distinto da visão que Jesus tinha acerca dela. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Nem sabes, uma expressão de clara ignorância. A igreja de Laodiceia não sabia. Ela fazia aquele papel como pessoas que se veem sadias, mas estão doentes. Bem vestidas, mas estão ridiculamente maltrapilhas. Se veem sãs, mas estão em estado terminal de alguma doença. Acham que são o máximo em inteligência, mas fazem tudo que a burrice ordena. Julgam que estão agradando a Deus, mas vivem para si, para os seus desejos, seus próprios anseios e valores. Muitas pessoas estão iguais a essa igreja de Laodiceia. Há sorrisos que mascaram as dores, há celebrações de louvor que escondem pecados e imoralidade. Há aparência de vida e de saúde, mas também um estado de enfermidade crônica na mente e no coração. Há muitos líderes, pastores e missionários que vivem um caos em suas vidas, mas pela motivação do ministério, tentam não permitir que a verdade que experimentam se manifeste. Encorajam a outros quando se sentem perdidos e em crise. Pregam a palavra por obediência, mas sentem-se secos e sem fé. Falam sobre Jesus com entusiasmo, mas não se lembram mais do último momento de intimidade com Deus. Cristo está menos interessado em seu ministério e serviço do que em sua vida e saúde. O desejo do Mestre não é torná-lo uma máquina de produção no reino, mas sim um filho autêntico, consciente da necessidade de cura e perdão, vivendo uma felicidade real, sem se esforçar para falar de Jesus. As palavras de Cristo devem se apresentar de forma emblemática: conheço as tuas obras. As vestes de Deus são mais importantes do que as vestes da riqueza humana. O colírio de Deus é muito mais importante do que a visão terrena. A convicção interna, os frutos no campo de trabalho e o reconhecimento da igreja sobre nosso ministério são os 3 pilares que nos dão a garantia da vocação. Então, em primeiro, o caráter tem que preceder a missão. Segundo, a vida autêntica tem que manter a visão. Terceiro, a obediência determina o avanço. Logo após o Senhor Jesus afirmar que Laodiceia era uma igreja disfuncional, ele apresenta o motivo, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Outra versão, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O motivo da disfuncionalidade daquela igreja era o pecado da soberba. O pecado possui a habilidade de nos incapacitar temporariamente, de inibir a nossa funcionalidade, de obscurecer a nossa missão. O pecado produz uma igreja estéril. A igreja que se centraliza em missões, ela influencia, ela muda, ela faz e ela fica na história. Laodiceia era uma igreja morna, com obras reprovadas e sem missão, com as mãos fora do arado. A igreja é igreja somente quando ela existe para os outros. Porém, toda essa disfunção possui uma raiz clara, o pecado. E este pecado a preteria de realizar aquilo que é primordial para nos tornarmos úteis nas mãos do Mestre: obedecer. A missão sem obediência, ela torna-se um discurso vazio. A visão de Laodiceia sobre si mesma estava errada. Ela pensava ser rica, mas era pobre. Ela pensava ter visão, mas estava cega. Esse problema precisa ser resolvido pela mente e pelo coração.
mas a mente, nesse caso, vem em primeiro lugar. É necessário estudo da palavra de Deus até o ponto da igreja conhecer de fato a revelação do Senhor sobre a sua igreja. A grande verdade é que não basta obedecer, é preciso obedecer com as motivações corretas. Seja testemunha de Cristo, seja testemunhar dele, entrar em uma mata com a mensagem do Evangelho, pregar em uma igreja, cantar num coral, entregar um folheto, é preciso que seja para a glória de Deus. Sem compulsões, sem máscaras ou legalismo. É preciso estar motivado pelo desejo de agradar a Cristo e segui-lo. Nem todos os que obedecem em suas realizações são obedientes aos olhos de Deus. Suas motivações humanas, íntimas e secretas definem o valor de nossos atos de obediência. O desafio é obedecer quando não vemos, quando tudo parece contraditório, quando a enfermidade chega, quando os amigos lhe encorajam a parar, quando o próprio coração parece afirmar que não vale a pena. É necessário obedecer e perseverar, porque a obediência determina o avanço. Então, número 1, o caráter precede a missão. Número 2, a vida autêntica mantém a visão. Número 3, a obediência determina o avanço. E número 4 e último, o sacrifício evidencia a convicção do chamado. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo muitas vezes tem sido usado como ilustração evangelística, mas na verdade trata-se de um convite à igreja e não ao descrente. Um convite para a comunhão com Jesus e não para a conversão. Entretanto, perante as afirmações de Cristo à igreja de Laodiceia, podemos concluir que o abrir a porta e cear com Jesus seria um exercício de mudança de rumo, de mente e de coração. Jesus convida aqui essa igreja a sentar-se com ele e repassar os valores da alma, pois eles eram mornos, pobres, cegos e nus. No reino de Deus, o avanço missionário sempre foi proporcional ao sacrifício, seja de coração ou de vida. Abrir mão de desejos pessoais ou entregar a sua vida pela causa do Mestre. Em Atos 8, na dolorosa dispersão da igreja, o evangelho avançou. O sacrifício ele pode ser requerido diante da resistência ao evangelho. Precisamos ter um desejo ardente de ser como Cristo e orar a Deus para restaurar o ardor missionário em nossos corações. A vida que satisfaz a Deus deve ser vivida com simplicidade, como foi a vida de Jesus, gastando tempo com as pessoas, discipulando quem estiver próximo, tirando tempo para orar, falar incansavelmente com o Pai. Temos que literalmente buscar o primeiro amor e sentirmos novamente o sussurro do Espírito. Que Deus restaure a nossa vida e que Deus restaure o nosso chamado. Eu gostaria de concluir essa matéria com uma pastoral, uma nota do pastor Rick Warner. Rick Warner ele diz: não temos desculpa ao defender que os cristãos se envolvam em missões. Pastor Rick Warner faz uma reflexão e aponta as diferenças do chamado para a grande comissão na época de Jesus e nos dias atuais. E olha só as falas do pastor Rick Warner: mude do pensamento autocentrado para o pensamento centrado nos outros. O pastor Rick Warner, ao falar sobre a grande comissão descrita por Jesus em Marcos 16:15, ele coloca duas opções para as pessoas da igreja. Ele diz: ou você será um cristão mundano ou será um cristão de classe mundial. E quando ele fala mundano, nós temos que entender o sentido que ele está querendo dizer com esse termo. Preste atenção. De acordo com o líder da igreja de Saddleback Church, na Califórnia, os cristãos mundanos, ligados às coisas do mundo, buscam a Deus principalmente pelas suas realizações pessoais. Estão salvos, mas egocêntricos.
Eles adoram participar de concertos, musicais, seminários de enriquecimento, mas você nunca os encontrará em uma conferência de missões, porque eles não estão interessados. Rick Warner diz que suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade, e é uma fé, o eu primeiro, que questiona como Deus pode tornar minha vida mais confortável. Eles querem usar Deus para seus propósitos em vez de serem usados para os propósitos de Deus. Por outro lado, os cristãos de classe mundial sabem que foram salvos para servir e foram feitos para uma missão. Eles estão ansiosos para receber uma designação pessoal e empolgados com o privilégio de serem usados por Deus. O pastor americano diz que os cristãos de classe mundial são as únicas pessoas totalmente vivas do planeta, dizendo: sua alegria, confiança e entusiasmo são contagiantes porque sabem que estão fazendo a diferença. Eles acordam todas as manhãs esperando que Deus trabalhe através deles de maneiras novas. Com essas diferenciações, Rick Warner faz o seguinte questionamento: que tipo de cristão você quer ser? Deus convida você a participar da maior e mais diversa e mais significativa causa da história, o reino dele. A história é a história dele. Ele está construindo a sua família para a eternidade. Nada importa mais e nada vai durar tanto tempo. E ele explica a grande conclusão. O pastor diz que do livro de Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Um dia, a grande comissão terá a sua conclusão. No céu, uma enorme multidão de pessoas de todas as raças, tribos, línguas, povos, idiomas e nações estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como um cristão de classe mundial permitirá que você experimente um pouco do que o céu será, como antecipadamente diz Rick Warner. Diz que quando Jesus disse aos seus seguidores: vá a todos os lugares e conte as boas novas a todos, esse pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou impressionado. Eles deveriam andar ou montar animais lentos? Isso era tudo que eles tinham para transporte e não havia navios para cruzarem os oceanos, então as barreiras físicas para ir ao mundo inteiro eram reais, ele aponta. O pastor faz o cristão entender a diferença de estruturas e ferramentas à disposição daquele grupo e da igreja moderna. Hoje, temos aviões, navios, trens, ônibus, automóveis. Afinal, é um mundo pequeno e está encolhendo diariamente e aproximando as distâncias. Você pode voar através do oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte se precisar. As oportunidades para os cristãos comuns do dia a dia se envolverem em esforços missionários internacionais de curto prazo agora são literalmente limitadas. Todos os cantos do mundo estão disponíveis para você. Basta perguntar à indústria de viagens. Não temos mais desculpa, declara Rick Warner. Rick Warner diz ainda que, com a internet, o mundo ficou ainda menor. Existem vilarejos remotos em todo o mundo onde ninguém tem televisão, mas quase todas as famílias têm um telefone celular. O mundo inteiro está ao seu alcance. O mundo inteiro. Rick Warner é autor do livro Uma Vida com Propósitos, e ele diz ainda que nunca foi tão fácil na história cumprir a sua comissão de ir ao mundo inteiro. A maior barreira é a maneira como pensamos sobre o assunto. Para ser um cristão de classe mundial, você deve fazer algumas mudanças mentais. Sua perspectiva e atitudes devem mudar, diz, demonstrando como isso pode acontecer. Quero compartilhar 3 grandes mudanças que precisam acontecer em seu pensamento para se tornar um cristão de classe mundial, diz Rick Warner, referindo-se àquele que entende a relevância da grande comissão. Mude o pensamento autocentrado para um pensamento centrado nos outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20a, meus amigos, parem de pensar como crianças e pensem como pessoas maduras. As crianças só pensam em si mesmas. Os adultos pensam nos outros.
Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de classe mundial. Deus ordena em Filipenses 2,4: não pense nos seus próprios assuntos, mas também se interesse pelos outros. Obviamente, essa é uma mudança mental difícil, porque somos naturalmente absorvidos e quase toda a mídia e publicidade que consumimos nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única maneira de mudar esse paradigma é através de uma dependência momento a momento de Deus. Felizmente, Ele não nos deixa lutar por conta própria. 1 Coríntios 2,12: Deus nos deu o seu Espírito. É por isso que não pensamos da maneira que as pessoas deste mundo pensam. Comece a pedir ao Espírito Santo que o ajude a pensar na necessidade espiritual dos incrédulos sempre que conversar com eles. Com a prática, você pode desenvolver o hábito de fazer orações de respiração. Silenciosa por aqueles que encontrar, diga: Pai, ajuda-me a entender o que Ele está impedindo essa pessoa de conhecê-lo. Seu objetivo é descobrir onde eles estão em sua jornada espiritual e fazer o que os aproxime um pouco mais do conhecimento de Cristo. Você pode aprender como fazer isso adotando a mentalidade de Paulo quando disse em 1 Coríntios 10:33, parte B: não penso no que seria bom para mim, mas no que seria bom para muitas pessoas, para que elas sejam salvas. Se estamos na terra ainda, estamos porque o Senhor tem uma missão conosco, que nós possamos cumprir a missão do Mestre. Minha oração é que essa matéria tenha acrescentado a tua vida e que essa matéria desafie a tua vida a cumprir o chamado do Mestre. Louva a Deus por você ter chegado ao final de mais uma matéria, que você possa perseverar. Temos matérias incríveis para o próximo ano. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Graças te damos pelo teu chamado. Pai, perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, iniquidades, transgressões, e que possamos cumprir o chamado que recebemos do Senhor. Leva-nos onde possamos ouvir a tua voz e que o Senhor ache em nós obreiros aprovados, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Te encontro numa próxima matéria. Deus te abençoe.